Vamos então à leitura do Salmo de número 87. Diz assim a palavra de Deus: fundada por ele sobre os montes santos, o Senhor ama as portas de Sião mais do que as habitações todas de Jacó. Gloriosas coisas se tem dito de ti, ó cidade de Deus. Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe e da Babilônia. Eis aí Filístia e Tiro com Etiópia lá nasceram. E com respeito a Sião se dirá: este e aquele nasceram nela. E o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor, ao registrar os povos, dirá: este nasceu lá. Todos os cantores, saltando de júbilo, entoarão: todas as minhas fontes são em ti. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, a tua palavra foi aberta, lida e será exposta. Te pedimos, Senhor, que desça em nosso favor, que esteja conosco, nos dê fidelidade na exposição das Escrituras, porque a partir dos princípios da tua lei queremos viver a nossa vida. Te pedimos, Senhor, que por isso nos faça compreender, através do teu Santo Espírito, a tua palavra, e assim nos auxilia a aplicarmos, a colocarmos cada um destes princípios, cada um desses ensinamentos na prática da nossa vida, e assim louvemos a ti como resposta do amor tamanho que derramaste por nós na cruz. É em Cristo, nosso Redentor, que te oramos. Amém. Queridos, certa vez um amigo do poeta Olavo Bilac, ele tinha uma propriedade que gostaria de vender. Ele tinha entendimento ali de que aquela propriedade só lhe trazia caos, só lhe trazia despesa, e ele não queria mais conservá-la consigo. Esperto, o homem que era, ele chega até Olavo Bilac e pede para que ele possa compor um poema, um texto sobre aquela terra, a fim de que, com as palavras habilidosas, com a leitura de um poeta sobre aquele lugar, ele pudesse, enfim, conseguir vendê-lo. E aquilo que Olavo Bilac, conhecedor daquelas terras, escreveu é o seguinte: vende-se encantadora propriedade, onde cantam os pássaros ao amanhecer, no extenso arvoredo. É cortada por cristalinas e refrescantes águas de um ribeiro. A casa, banhada pelo sol nascente, oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. O texto que nós lemos na Sagrada Escritura é também um texto que fala a respeito de uma composição de um poema, de um texto sobre um lugar. Ela traz em seu bojo a ideia da composição de um lugar para comunhão. Esse cântico da Palavra de Deus, ele foi composto e foi colocado de forma intencional na posição que está aqui, Salmo 87. Ele está dentro do Saltério, que é composto por 5 livros. Ele se encontra aqui no livro 3º, que vai do Salmo 73 até o Salmo 89, que tem por principal tema este livro a devastação tanto do reino de Israel como do reino de Judá. Diante de um cenário de destruição, de caos para o povo de Deus, surgem 2 hinos, 2 cânticos, o Salmo 86 e 87, com um cenário de esperança, com palavras de esperança. Adiante, os Salmos 88 e 89 finalizam o livro denotando que essa esperança ela só é encontrada no Messias, no reino do Messias. Esse salmo é de autoria dos filhos de Corá, ou Coré, em algumas versões, e eles são citados lá em 1 Crônicas 9, 18, apontados como guardas do tabernáculo, e sendo eles descendentes de um primo de Moisés, que liderou uma revolta contra ele, e a partir disso, eles foram tragados pela terra, pela rebeldia deles ao Senhor, e não a Moisés. Eles foram tragados pela terra. Porém, os seus filhos, eles continuam ali, a redenção para eles. Eles continuam no meio do povo e são colocados ali no serviço junto à sua tribo, diante do templo. E é por isso que os cânticos que são compostos pelos filhos de Corá
ou Coré, eles trazem em sua temática principal ideias, coisas que estão relacionadas ao templo, à adoração. Esse salmo ele não apresenta uma datação em seus versos, ele não aponta uma data específica. Porém, alguns estudiosos entendem que esse cântico ele foi escrito no tempo de guerra, mais precisamente no período do rei Ezequias, onde Israel já havia sido derrotada pelos assírios e a Babilônia estava ao redor de Judá, pronta para atacá-la, se levantando como uma potência bélica contra o povo de Judá, que se colocava ali com medo. No meio de um cenário de desolação, no meio de um cenário de potencial crise, dor, surge um hino que fala sobre construção. Ao invés de pensar-se sobre destruição, fala-se sobre construção, edificação de uma cidade. No Monte Sião é dito que se coloca uma cidade. O Monte Sião, ele é uma representação, uma maquete daquilo que nós conhecemos no Novo Testamento de igreja. O Monte Sião, Jerusalém, ela aponta esse protótipo da habitação de Deus no meio do seu povo, como conhecemos biblicamente. Esse é o termo da igreja. O Senhor, de forma bela, ele descreveu a composição de sua igreja, fundamentando essa igreja, lhe trazendo os seus componentes e lhe dando uma finalidade. É diante disso que eu gostaria de tratar com vocês nesta noite, sobre o seguinte tema: a composição da igreja. Como é composta a igreja? Em primeiro lugar, a igreja é uma composição de Deus. Os versículos 1 ao 3 vão nos dizer o seguinte: fundada por ele sobre os montes santos, o Senhor ama as portas de Sião mais do que as habitações todas de Jacó. Gloriosas coisas se tem dito de ti, ó cidade de Deus. A primeira informação sobre o estabelecimento dessa cidade, que simboliza a comunhão de Deus com o seu povo, é de que ele é o seu fundador. Deus fundou, estabeleceu a sua igreja, aquela cidade, a cidade onde ele se representa no meio do seu povo. As versões que a gente tem aqui, a ARA e a NVI, elas deixam essa perspectiva muito clara quando elas dizem, fundada por ele. É ele quem funda, que coloca aqui, estabelece, coloca os limites a esta igreja, a esta composição, a esta cidade. O Senhor fundou a cidade nos montes, nos altos montes, e ele é mesmo quem coloca o espaço e dá os seus limites e termo. Assim, vemos que o Senhor estabelece a cidade num local separado, ou seja, santo. Este local santo é nos montes. A região de Israel, alguns aqui já participaram da caravana ou conheceram a região de Israel e percebe que ela é cheia de montes. E o povo de Israel conhecia essa realidade, percebia os montes ao seu redor. Mas o povo especificamente de Israel, naquele tempo, também tem testemunho daquilo que aconteceu nos montes. São nos montes que Deus ele se revela. É no monte que ele traz provisão quando Abraão leva o seu filho Isaque, e ao invés de tomar Deus o seu filho Isaque, ele manda o cordeiro. É dali que Moisés recebe de Deus a palavra, na verdade a lei do Senhor, que fundamenta aquele povo como povo de Deus, nação separada pelo Senhor. Alguns dos cânticos dos salmos também são compostos nessa ideia de peregrinação, conhecidos muitas vezes como cânticos de degraus, ou mais amplamente conhecidos como os cânticos de romagem. Esses cânticos, eles mostram exatamente a provisão de Deus, esses montes como lugares tanto de abrigo, de refrigério, como alguns perigos na caminhada, na peregrinação até os montes. Lá nos montes estão o Monte Sião, Monte Moriá, Monte das Oliveiras. O povo, ele
tem a ideia, ele percebe os montes ali como montes que falam a respeito da sua história e da história da redenção que Deus propõe ao seu povo por lá. Eles conheceram providência, amor e adoção de Deus naqueles lugares. Dentro dessa cadeia de montanhas, o Monte Sião é sinalizado como estabelecido por Deus para fundar a cidade de Jerusalém. Sabendo que esta cidade, que representa o ajuntamento de Deus com o seu povo, fica nítido que a preocupação do Senhor não está simplesmente em um local terreno em que ele possa abrigar uma casa para que ele possa chamar de sua e pouse ali a sua presença. Muito além disso, o Senhor destaca uma cidade que está centralizada na comunhão dele com o seu povo. O texto destaca Sião como amada de Deus e que as suas portas têm valor maior do que todas as habitações outras de Jacó. O Salmo 78, nos versículos 67 a 69, vão nos trazer ênfase a essa ideia quando dizem: além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Escolheu antes a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava, e construiu o seu santuário durável como os céus e firme como a terra que fundou para sempre. O valor de Sião, ele não está em suas características físicas, como um monte alto onde poderia se defender dos inimigos, mas está no simples fato de Deus tê-la separado, estabelecido como representação da sua igreja amada, recebendo um propósito específico, adquirindo valor de gloriosa, enquanto Deus a estabelece e a rege. Nos Estados Unidos é comum encontrarmos casas nas árvores para que a criançada possa brincar ali. Muitas vezes, os pais constroem para os seus filhos aquelas casas para que possam ter alguns momentos ali com os seus pequeninos. Conta a história de que um pai, ele vai fazer uma casa dessa com seu filho, ele compra a madeira, separa, faz todo o projeto, monta ali aquele lugar. Porém, quando ele vai brincar com seu filho pela primeira vez, ele percebe uma questão: ele não cabe naquela casa. Todas as vezes que ele buscava ou abria ali o espaço para ir brincar com seu filho, ele se curvava, ele se adequava para estar naquele momento com seu filho. Em nenhum desses momentos havia desprazer do pai em estar desconfortável, muito pelo contrário. O prazer do pai estava em poder desfrutar de comunhão com seu filho. A glória desse ajuntamento, que é a igreja, o lugar de comunhão de Deus com o seu povo, é um lugar de alegria, porque o Senhor se coloca aqui conosco. É um lugar onde Deus, ele resolve se estabelecer no meio do seu povo, e se estabelecendo, ele nos ensina, ele comunga conosco. É um lugar de alegria, de adoração, onde o Senhor desce dos céus e habita em meio ao nosso coração, em meio ao nosso ajuntamento. É um lugar de alegria que é caro ao Senhor e por isso deve ser caro a cada um dos nossos corações. Essa ideia de Deus estabelecer a igreja para a sua glória, ela é presente ao longo da caminhada bíblica. Nós percebemos que Deus, ele habita no meio do seu povo ao longo da história. Olhamos para o Éden e percebemos que na viração do dia, o Senhor estava com Adão e Eva ali, trazendo a sua palavra, instruindo aqueles seus filhos. Após a queda, Deus ainda continua com os seus filhos, primeiramente com Abel, depois com o seu irmão Sete, e a sua descendência, ela é estabelecida como uma descendência com quem o Senhor tem comunhão. Mais para frente, nós percebemos ele com Abraão, Isaac, Jacó. Percebemos o Senhor com Moisés. O Senhor foi ao Egito com o seu povo. O Senhor voltou do Egito com o seu povo. O Senhor foi no deserto, enquanto esteve lá no tabernáculo. Mais para frente, o Senhor entrou com o povo de Deus na Terra Santa,
estabeleceu no meio do seu povo não mais um tabernáculo, mas um templo. Esteve lá com o seu povo. Na plenitude dos tempos, Deus rasgou os céus e habitou corporeamente conosco aqui, em Cristo Jesus. Nasceu como um menino, viveu. Passou 3 anos em um ministério onde João aponta que ele era aquele que estava do lado de Cristo, que tinha o privilégio de, na mesa, ficar ao peito de Cristo. Mas após a sua morte e ressurreição, esteve aqui por um tempo, voltou aos céus. E quando voltou, ele disse: não vos deixarei sós. Lhes enviarei o Consolador, o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, a qual não mais está ao nosso lado para que a gente possa deitar no seu ombro, no seu colo, mas habita no coração de todo aquele que nele crê. Deus habita em nós, através do seu Santo Espírito. Ele quer comunhão com o seu povo, e Ele dá esse espaço da igreja, para que Ele possa viver em comunhão com todos aqueles que Ele arregimentou, trouxe para si. A igreja de Deus foi composta como um lindo poema de amor de Deus para o seu povo. Ele é o fundamento de sua igreja, composta para Ele e por Ele. Se temos vida, é simplesmente porque Ele nos criou e nos dá, dia após dia, o fôlego de vida e a manutenção. Por isso, valorizemos a igreja do Senhor como instituição composta por Deus, pois através dela, a igreja, é que o Senhor ajunta o seu povo e aperfeiçoa cada um dos seus eleitos. Estamos tratando sobre o seguinte tema: a composição da igreja. Em primeiro lugar, nós vimos que a igreja é uma composição de Deus. Em segundo lugar, perceberemos que a igreja é composta pelos nascidos de Deus. Versículo 4 ao 6 nos dirá o seguinte: dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe e da Babilônia. Eis aí Filístia e Tiro com Etiópia, lá nasceram. E com respeito a Sião se dirá: este e aquele nasceram nela. O próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor, ao registrar os povos, dirá: este nasceu lá. Pode ser lá uma pausa na sua fala. O foco do salmista agora vai para os habitantes que compõem a igreja de Deus, a cidade do Senhor. Ele afirma que dentre os que lhe conhecem, fará menção de alguns. E a ideia bíblica de conhecer nas Escrituras Sagradas não é simplesmente de saber da existência de alguém. Ah, eu sei quem é fulano de tal. A ideia de conhecer aqui faz parte de um conhecer onde um homem e a mulher se conhecem quando se casam. É uma ideia de uma intimidade forte, de uma intimidade máxima. Percebemos o Senhor Deus afirmando que terá intimidade, ou tem intimidade com pessoas. Porém, o que nos choca aqui, talvez a primeira leitura, é sobre quem Deus fala, com quem Ele terá comunhão, conhecimento íntimo. Se você perceber, vamos olhar aqui, e Raabe, Babilônia, Filístia, Tiro, Etiópia, todas essas nações, elas não são tribos de Israel, não fazem parte diretamente do Israel separado ali da linhagem de sangue de Abraão, Isaque e Jacó. Na realidade, se formos estudar mais a fundo, vamos perceber que cada um destes aqui são inimigos que se levantam contra o povo de Deus ao longo deste livro 3 que nós vemos aqui no Salmo 87, na verdade do 79 a 89, 78 a 89. Percebemos que eles são mencionados aqui como pessoas que fazem mal ao povo de Deus e que zombam do próprio Senhor. São inimigos colocados contra a igreja de Deus. E parece então um contrassenso.
Como que Deus terá intimidade com pessoas que são seus inimigos, ou inimigos da sua igreja? Quando a gente vê aqui a menção sobre Raabe, a ideia não é que a Raabe aqui descrita seria a habitante de Jericó que se converte ao Senhor após ver as suas maravilhas. Mas a ideia aqui é de que Raabe seja uma cidade egípcia. Os egípcios, eles foram personagens tão marcantes na história contra os inimigos, o povo de Deus, sendo inimigos de Deus, que eles são mencionados na apresentação, no prólogo, na abertura dos 10 mandamentos. Quando Deus vai se apresentar, ele diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Veja tamanha oposição Israel encontra nos egípcios. Diante disso, nós percebemos 10 pragas sendo derramadas nos egípcios, e Deus fala aqui que terá conhecimento destes, será íntimo desses aqui. Os outros que se levantam, a Babilônia, como a gente percebe no contexto que vemos, está à espreita de Israel, esperando qualquer passo para adentrar e acabar com aquele povo. É inimigo do Senhor, pronto para ir contra ele. Filístia, Tiro, Etiópia também são citados dentre aqueles que se opuseram contra o Senhor. Porém, aqueles que se opuseram contra Deus e o seu povo, citados aqui como lhes conhecendo, trazem uma imagem tão forte de contrassenso, que parece que o salmista percebe isso e fala mais de uma vez. Ele vai dizer que os inimigos de Deus são postos dentro de Sião, para dentro de sua igreja, são tratados como nascidos dela. Ele diz: este e aquele nasceram nela, lá nasceram. O Senhor, ao registrar os povos, dirá: este nasceu lá. A ideia aqui é de que não haverá distinção entre aqueles que foram colocados por Deus ali com os israelitas. Os inimigos serão tratados como filhos. Sobre essa porção, o Palmer Robertson, ele vai comentar dizendo o seguinte: de que neste salmo, alguns dos inimigos anteriormente catalogados no livro 3 são superados não pela força das armas, mas por conversão. Os inimigos perpétuos de Israel transformaram-se em cidadãos nativos de Sião. A ideia do texto é a de que eles foram enxertados na raiz do povo de Deus. O Senhor implantou em sua raiz aquele povo, a ponto deles serem alimentados pelo Senhor, através da mesma palavra, através da mesma revelação. Estes foram colocados como nativos, a ponto de que se confundem e são o mesmo povo. Essa é a mesma percepção que Paulo ele vai ter de si mesmo, quando ele relata em 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 12 a 17, que ele narra que passou de perseguidor da igreja a ser considerado agora fiel em Cristo. A forma com que os inimigos de Deus foram transformados em seus filhos se deu exclusivamente pela obra que ela é feita em Cristo Jesus, desde já na sua promessa até na sua consumação. A inimizade posta entre o homem e Deus fazia com que todos os homens fossem passíveis da ira do Senhor e, por consequência disso, da sua condenação. Porém, o Senhor resolveu nos enviar o seu Filho, que, entregando-se por nós, assumiu forma humana, morreu sem pecado. Ele assumiu o pecado de cada um daqueles que Deus entregou na sua mão, que lhe confiou, para assim resgatar todos estes do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, para fazer destes serem adicionados, de ímpios, de gentios, serem adicionados à descendência de Abraão, que é tratada como a descendência pela fé. É o próprio Cristo
que nos revela essa mesma perspectiva quanto ao ingresso no reino de Deus, ao afirmar para Nicodemos: importa nascer de novo. Jesus veio para expiar o pecado e nos fazer nascer de novo nele. Sobre a perspectiva do perdão de pecados, um teólogo fala, Stephen Charnock, que ele afirma o seguinte: toda verdadeira bênção procede do perdão do pecado. Esta é a primeira bênção, o cume, a coroa de todas as outras. O principal intento de Cristo foi a expiação do pecado. A conquista das outras bênçãos são consequências dessa. A primeira, a principal, a maior bênção que Deus nos dá é o perdão dos pecados, nos trazer para o seu reino. A partir de então, tudo que Ele nos dá é lucro. Tudo que Ele nos oferece é a mais. É algo que vem em decorrência desse primeiro agir amoroso de Deus, que se dá em Deus limpar pecadores impuros e trazer estes para perto de si. Em Jesus nós somos adicionados à igreja de Deus. Somos perdoados dos nossos pecados e temos acesso a todas as bênçãos do Senhor. Precisamos nos render à misericórdia de Deus, que nos dispõe vida. Estamos tratando sobre a composição da igreja. Em primeiro lugar, nós vimos que a igreja é uma composição de Deus. Em segundo lugar, percebemos que a igreja é composta pelos nascidos de Deus. Por fim, veremos que a igreja é composta para a adoração. Como falamos, a igreja ela recebe uma finalidade. O versículo 7, ele encerra o salmo, falando exatamente sobre essa perspectiva. Todos os cantores, saltando de júbilo, entoarão: todas as minhas fontes são em ti. O cenário proposto pelo salmista é maravilhoso. Ao contemplar o monte, a igreja como que se de pé, o enfoque recai agora sobre a adoração. A versão ARA que a gente tem usado aqui, ela escolhe enfatizar a alegria daqueles que se colocam a cantar. E por isso afirma que os cantores com júbilo entoarão. Porém, uma tradução mais fiel ao original, ela diria basicamente o seguinte: os cantores e os instrumentistas estarão lá. É utilizada uma metalinguagem, onde um cântico ele está falando sobre um outro cântico. No cântico ele parece perceber toda essa igreja junta em Sião, nesse lugar de comunhão, cantando ao Senhor, cantando maravilhas diante do Senhor. A ideia é de que o conjunto de todos aqueles, os nascidos originalmente em Sião e aqueles que foram enxertados em Sião, estão juntos ali para adorar ao Deus que os estabeleceu como sua igreja. Percebemos então pessoas de todas as tribos, povos e nações compondo esse grande coro, louvando a Deus com adoração genuína, partindo dos seus corações diretamente ao Senhor. Dos seus lábios brotam adoração pelos feitos de Deus em suas vidas. Certamente contemplando toda a graça do Senhor, a sua igreja se põe a celebrar aquele que se estabelece como seu Senhor. Este coro levanta-se para afirmar algo. O salmista, ele diz o que é que está sendo cantado. Eles dizem: todas as minhas fontes são em ti. A imagem que a Escritura Sagrada nos traz sobre as fontes, ela está ligada à ideia de sobrevivência, de manutenção da vida. Quando Moisés é chamado a tocar na pedra para ali Deus fazer jorrar água para o seu povo, Deus estava saciando a sede do seu povo. Estava suprindo as necessidades do povo que ele conquistou para si mesmo. O povo então canta que reconhece que o Senhor lhes é suficiente.
Eles reconhecem a suficiência de Deus para as suas vidas. Esta não é uma marca que está, uma ideia que está simplesmente nesse versículo, nesse salmo, mas no salmo de número 23, nós percebemos essa mesma ideia sendo trazida ao seu povo. Quando diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. A ideia do texto é conexa ao que o Salmo 87 nos traz, e traduzida pelo grupo Projeto Sola, quando canta, eles afirmam o seguinte: o Senhor é meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Deus é suficiente para a sua igreja. Isso está na adoração do povo de Deus, afirmar que em Deus encontramos suficiência. Ele é tudo que temos e somos. Ele é tudo que nós precisamos. É isso que compõe o cântico do povo de Deus. O conteúdo da adoração do povo a Deus está alicerçado na suficiência do Senhor para a vida dos seus filhos. O Senhor é tudo o que temos e somos. A imagem de Sião posta a cantar também se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 1 ao 5, que ao contemplar a perspectiva da redenção proposta por Deus, eles lhes caracterizam assim, ou lhe é caracterizado assim: olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo no fronte escrito o seu nome e o nome do seu Pai. Ouvi uma voz do céu, como uma voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca. Não tem mácula. A igreja do Senhor, ela é composta por aqueles que são seus seguidores, seguidores do Cordeiro, redimidos dentre os homens, que louvarão a Ele perpetuamente, com gratidão pela sua obra e pela obra suficiente que Ele executou em nós e por nós. Por isso, sabe que por mais que em situações adversas, temos motivos para adorar a Deus, em todo o tempo temos motivos para adorar a Deus. Em momentos instáveis, podemos olhar para o nosso Redentor e saber que a nossa vida está guardada nele. E que, para que aquele que nos trouxe redenção, nada que se levante contra nós será maior. Essa é a imagem que eles têm dos montes. Quando olham para os montes, vem o Senhor além dos montes, acima dos montes, e podem nele confiar e assim adorá-lo. Conhecemos através dos nossos símbolos de fé que a finalidade da nossa vida é glorificar a Deus e sermos felizes nele eternamente. Nós só podemos fazer assim, ou viver assim, porque Cristo, o Cordeiro, nos conquistou. Toda a glória a Ele pelos séculos dos séculos. Amém. Diante do exposto, eu gostaria de trazer algumas aplicações desse texto para a nossa vida. Em primeiro lugar, a igreja ela é composta por Deus. Ele é o verdadeiro fundamento da igreja e por isso não podemos descansar que Ele não falhará. Nós podemos descansar porque Ele não falhará. Ele é o Deus que arregimenta, que traz o seu povo para si. Ele é aquele que tem a firmeza, a âncora que nos ancora nele, na pedra, na rocha. Ele é aquele que nos mantém, por isso nenhum mal pode nos tragar dele. Deus também é
aquele que compõe a igreja, e por isso nós devemos adoração única a Ele, devemos obediência ao Senhor e àqueles que foram levantados por Deus para orientar o seu povo nas Escrituras. E é por isso que ouso dizer que temos pastor Cláudio com tanta inteligência, mas a igreja não está fundamentada no pastor Cláudio. Misericórdia dele, se fosse assim. Temos pastor Augustus com tamanha entrada e conhecimento exegético do texto, mas a igreja não está fundamentada nele. Ai dele se acontecesse isso. Temos o pastor Lutero, que nos ensina tanto com a sua vida, com a sua piedade, mas a igreja não está fundamentada nele. Não tem ou não deve haver uma igreja luterana dentro da igreja presbiteriana do Recife. Ai dele se isso acontecesse. Pastor Luciano, pastor Joselito, com tanto amor, tanta dedicação às suas ovelhas, as ovelhas do Senhor. Não são eles que fundamentam a igreja, mas é Deus. E por isso, graças ao Senhor. Porque qualquer coisa que eles fazem é para a glória de Deus. E qualquer erro que cada um deles possa cometer e venha cometer, não deve ser arma para que a gente venha se colocar contra Deus e se afaste da igreja. Falo primeiramente neles, mas também diante da nossa comunhão uns com os outros. O fundamento da igreja não é meu amiguinho, porque fulano de tal vai para a igreja, porque meu filho, minha mãe. O nosso fundamento é Deus. É Deus quem traz para a adoração cada um de nós. Ele é o fundamento do nosso ser igreja. Por isso, não queira pegar outro alicerce. Como a gente trata com as crianças, não construa sua casa na areia. Vá na rocha, em Cristo Jesus. Ele é o Deus que estabeleceu a sua igreja, montou, deu termo à sua igreja. Por isso, o que nós devemos fazer é obedecer a Ele, ser fundamentado nele e buscar ser submisso à sua vontade. Em segundo lugar, a igreja ela é composta pelos nascidos de Deus. Essa parte do texto é curiosa. Eu, na minha adolescência, fui ensinado por um grande irmão, que está até aqui hoje, eu vi por aqui, de que ele estava ensinando sobre o povo de Israel lá no Antigo Testamento, e a gente vendo o povo errando, e a gente começando a encher, rapaz, eu não sou feito esse povo não. O povo de Israel era muito incrédulo mesmo. E aí ele perguntou, aqui a gente vê gerações que são destruídas por não obedecer ao Senhor. E a gente vê alguns pecados específicos fazendo isso. A gente peca contra Deus todos os dias. Misericórdia é a única coisa que nos achega a Deus. Isso é disposto no texto. A gente percebe que os inimigos de Deus são aqueles que são trazidos como aqueles que pertencem à igreja. Não porque aqueles de Israel não seriam ou não são, mas isso era o óbvio. Era o fácil de ver. É fácil muitas vezes de ver o irmão que caminha conosco, que mostra a santidade, que ele faz parte dessa igreja. Mas o que o texto nos mostra é que pecadores fazem parte dessa igreja. E é por isso que eu e você temos oportunidade diante de Deus de estarmos aqui. Nós não somos os limpinhos, nós não somos os corretos, nós não somos aqueles que são dignos de adoração, que são dignos de louvores, dizer, eita, esse aí é varão perfeito em quem não há dolo. Somente Cristo, e pela obra de Cristo, que nós, gentios de coração, fomos trazidos para o seu povo. Que nós, inimigos do Senhor inicialmente, somos purificados e trazidos à amizade de Deus. A podermos ter em nosso coração o Santo Espírito do Senhor, que nos cobre da sua graça, nos sela e nos diz, isso aqui pertence ao Senhor, não será tragado, não será tirado. É por conta disso que, se você tem a Cristo, se dedique ao Senhor.
Seja humilde diante de Deus. Não ache que você tem força em si para levar a sua vida diante do Senhor. Muito pelo contrário. É Cristo que nos dá força. Por isso, cada dia mais, diminua para que Cristo viva em ti. Porém, se você não tem a Cristo ainda como seu Senhor e Salvador, saiba que o caminho que você trilha é um caminho de morte e de destruição. Porém, Cristo, Ele está disposto a te receber como inimigo, como alguém que ainda não caminha com Ele, como alguém que não o conhece ainda. Ele está disposto a te trazer para dentro e te ensinar pacientemente, como fez comigo e com cada um dos, talvez, aqueles que você julga como experientes e maduros na fé. Há espaço para você dentro da igreja do Senhor. Por isso, renda-se a Cristo, renda-se ao Senhor, arrependa-se do seu pecado e venha ser chamado filho de Deus. Saia da inimizade para a filiação a Cristo. Em último lugar, a igreja ela é composta para a adoração. A finalidade da vida humana é adorar a Deus e ser feliz nele eternamente. Adoremos a Deus com tudo que temos e somos, pois Ele é a fonte da nossa vida. Por isso, meu irmão, não sirva a outros que não a Deus. Não queira servir ao irmão simplesmente para servir ao irmão, mas sirva ao próximo servindo ao Senhor. Não queira ser enxergado pelo próximo como alguém bom, mas faça tudo o que você faz em adoração ao nome de Cristo. Não seja adorador do dinheiro, dos bens. Pastor Luciano falou muito bem ontem, no jantar dos namorados, sobre onde está o nosso tesouro. Não coloque o seu tesouro da adoração em coisas terrenas, naquilo que vai passar. Coloque no alto, no Senhor. Não adore o ministério que você constrói, o trabalho na igreja. Não adore as suas aptidões, seus dons e talentos. Adore o Senhor com o ministério, com os dons e talentos que Ele te deu, para que você adore a Ele. Adore exclusivamente ao Senhor, que é a fonte de tudo que temos e somos, o Deus suficiente das nossas vidas. Alguns meses depois, o poeta Olavo Bilac, ele encontrou seu amigo e, curioso, ele lhe perguntou qual tinha sido o resultado. E aí, vendeu rápido? Talvez ele estivesse pensando ali, né? Será que eu consegui vender esse negócio rápido com as minhas falas? E aquele amigo, ele surpreendeu com a sua resposta. Ele disse: nem pensei mais nisto. Quando li o anúncio que você escreveu, percebi a maravilha que eu tinha, e aí então decidi ficar com ele. Semelhantemente, ao percebermos onde nós fomos enxertados pelo Senhor, sobre o refrão da maravilhosa redenção que é cantado e experimentado pelo seu povo, que nos agarra e nos firma em suas mãos, nós devemos, com as nossas vozes, corpo, adoração, reafirmar em nosso coração que fazemos parte da composição da igreja de Deus, somos dele, para ele vivemos toda a nossa vida. Honra, glória e louvor ao nosso Senhor.